Oiê! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de toda quarta. Conversa é hoje, por que mesmo dando de tudo, fazendo tudo que você faz, ainda assim ele vai embora? Porque o que acontece? Que mesmo você dando, fazendo, a outra pessoa se sente apertada e tem vontade de ir embora. Sejam bem-vindos, escrevam aí do chat de onde você tá falando. Eu vou fixar. Oi, Paty, ótimo que você tá aqui. Deixa eu só fixar um comentário aqui, enquanto vocês vão chegando. Vão escrevendo aí de onde você fala, no chat. Oi, Lívia, Sandra, Saulo, Karine. Sejam bem-vindos, Porto Alegre. Oi, Ana, Dai. Recife, ó, coisa boa. Deixa eu fixar aqui enquanto isso. Fixar. O Saulo é de Barueri, Missões, Rio Grande do Sul, a Sandra. Telêmaco Borba, coisa boa, Curitiba. Oi, Renan. Feliz. Oi, João. Aurélio, sejam bem-vindos. É mais uma live pra gente falar verdades aqui, não é? Sobre as relações. Então, você que chegou aqui de paraquedas, toda quarta-feira a gente tem live e eu falo sobre relacionamento. Mas a hora que você chega aqui, você vai descobrir que relacionamento tem a ver com você. O tipo de relacionamento que você vive tem a ver com você. Oi, Kelly, oi, Tânia. Sejam bem-vindas. Então tá, vou abaixar o som pra gente começar, tá? Bora. Tô baixando aqui. Por quê? Que mesmo você fazendo de tudo pra essa pessoa, ainda assim ela vai embora. Ou ela tem vontade de ir embora, ou ela não dá o valor que você gostaria que ela desse pra você. Isso já aconteceu com vocês? Ou foi só comigo? Por que quando uma pessoa dá demais, a outra, nossa, ela se sente sufocada. Nossa, não é bom pra ela. Mesmo fazendo de tudo. Mas, nossa, eu fiz de tudo. Eu ajudei esse homem. A hora que ele mais precisou, eu tava lá. E aí, na hora que eu precisei, ele não tava. E aí, eu fiz de tudo. Eu dei tudo. Eu dei tudo que eu tinha. Eu emprestei meu nome, eu emprestei meu cartão, eu emprestei a minha vida. Eu abri mão dos meus sonhos por ele. Eu fiz tudo. Como assim esse homem me traiu? Como assim esse homem foi embora? Como assim? Aqui a gente precisa começar a entender uma coisa bem importante. A natureza tem 7 leis. E uma delas é a lei do dar e receber. E na nossa vida não é diferente. A gente também está sempre dando e recebendo. Exemplo, você vem para uma sessão de constelação familiar aqui comigo, não é? Você paga e recebe a sessão. No trabalho fica mais claro, não é? A gente paga por algo, eu compro lá uma roupa, entro na loja, eu compro, eu pago e a pessoa me entrega. Dar e receber. Então o dinheiro vai circulando nisso de dar e receber. Mas até no trabalho a gente consegue ver muitas vezes que aquilo que te pagam é menos do que você merecia. E aqui a gente já vai começar a linkar uma coisa na outra. A live já começou de trás para frente. Mas vindo para a relação, as pessoas que dão demais não são valorizadas, exatamente. E eu vou contar essa história aqui, o porquê. O que é que acontece por trás? Porque na nossa vida a gente está sempre desejando uma coisa, mas parece que às vezes, ao invés da gente ir em direção àquela coisa, a gente vai pro lado oposto. Do tipo assim, eu quero guardar dinheiro, mas eu gasto. Eu quero emagrecer, mas eu como. Eu quero me dar bem no relacionamento, mas aí eu brigo. Tô com ciúme, tô insegura. Seja lá o que acontece. Então veja, parece que eu não sou dona da minha vida. Eu tô fazendo uma coisa, desejando ir nessa direção, mas quando eu vejo, eu tô indo pra lá. Ou seja, tem uma dinâmica oculta aqui. Tem alguma coisa escondida que eu não sei sobre mim, que tá me levando pro sentido oposto.
A minha imagem tá borrada? Pera aí, deixa eu limpar aqui. Melhorou? Me contem aí. Melhorou? Tem uma luz aqui na minha cara e eu não tô nem vendo. Me conta aí no chat se melhorou. Então veja. Eu tô desejando algo e indo... Obrigada aí, Galvão. Eu tô indo pra um lugar, desejo um lugar e tô indo pro outro. Tem uma dinâmica oculta. Tem algo que eu não sei sobre mim que tá atrapalhando o meu processo, que tá impedindo de eu ir pra tal lugar. E a gente vai falar da dinâmica oculta. O que é que tem por trás de mim que eu não tô vendo, que tá me quebrando nas relações? Que tá me quebrando. Por quê? Se eu estou fazendo tudo, não é de agora que você faz tudo. Ó, já faz tempo que você faz tudo. E não é só pro seu marido, pra sua namorada, ou enfim, só no seu relacionamento. Você faz demais para suas amigas, você faz demais para os seus amigos, você faz demais para os seus clientes, você faz demais na empresa que você trabalha. Você é extremamente proativa, minha filha. Olha, essas pessoas que fazem demais, qualquer coisa que você der na mão dela, ela vai resolver. Qualquer coisa. Porque ela tá sempre dando um jeito de resolver problemas. Ela tá sempre fazendo. Ela tá sempre ativa. Parece até que ela caça problema para poder resolver. Não quer ser abandonada. Pois é, Sandra. Ela quer ser útil, ela quer um monte de coisa. Ou seja, essa pessoa é uma buscadora de coisas para fazer coisas. Ela tá o tempo todo. Ela faz demais por todo mundo, porque ela aprendeu em algum lugar a fazer demais. E ela aprendeu a fazer demais aonde? Lá na casa dela. Lá com aquele pai, com aquela mãe. E Rafa, de novo, a gente vai voltar lá. É lá. A nossa vida tá lá. Então, não é de hoje que se você tá fazendo muito no seu relacionamento, se você já fez muito em relacionamentos anteriores e a pessoa foi embora, se você vive encontrando pessoas que parecem que não são recíprocas na sua vida, liga o alerta. Você está fazendo demais há muito tempo. Quando eu me liguei que eu tava fazendo demais, eu vou contar pra vocês. Eu vim crescendo na vida, né? Era uma criança, tarará, não tava vendo nada disso que eu tô falando pra vocês. Por óbvio, se eu tivesse visto, não teria feito, né? E eu era sempre o centro, a central da fofoca da minha família, a central, tudo passava por mim. As minhas amigas, era eu que organizava o rolê, era eu que organizava onde a gente ia, as coisas eram na minha casa, tudo passava por mim, então eu tava sempre organizando, fazendo. Se a gente fosse sair, era o meu carro, era do meu jeito. Se a gente fosse viajar, a gente ia com... quem escolhia o lugar que a gente ia era eu, tudo era eu. Até que um dia eu tava fazendo aquilo e era ótimo, eu achava lindo, maravilhoso. Eu falava, gente, é um talento que eu tenho de unir as pessoas. Era assim que eu acreditava. Entrava num relacionamento, parecia que eu chegava e melhorava a vida do cara, sabe? Nossa, eu chegava, fazia, a família deles, os amigos deles falavam assim, nossa, ele é outra pessoa depois que você chegou. E eu ficava super feliz. Eu falava, meu Deus, aqui sim. Eu tava sempre nesse lugar de fazedora. Fazendo tudo que eu podia, sabe? Me desdobrava, fazia. E acontecia mesmo. Fazia e acontecia, mas até que um dia, depois de muito tempo, eu comecei a me ligar que, porra, que saco, toda vez é na minha casa, toda vez é no meu carro. Eu comecei a achar aquilo um pouco injusto. Já aconteceu com vocês? Me contem aí. A Paty, tô fazendo merda de novo. Ai, meu pai, a fazedora ataca novamente. Eu comecei a ficar meio puta.
Síndrome do poder. Síndrome do poder, gente, como a gente é louca. Já a gente vai falar disso. Até então, eu vinha fazendo. E aqui eu vou falar bem baixinho, tá? Aqui eu vou falar bem baixinho. Era o meu jeito de controlar todo mundo, tá? Era o jeito de eu fazer as coisas acontecerem do jeito que eu queria. Porque quando as coisas aconteciam do jeito que os outros queriam, eu não queria. Eu não gostava. Eu queria que fosse do meu jeito. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar puta da cara. Eu comecei a ver que não queria mais que fosse no meu carro, eu não queria mais ter que toda hora. Eu lembro que teve uma viagem que eu escolhi o lugar, obviamente. Eu escolhi a praia, eu escolhi a casa que a gente ia ficar. Eu convenci todo mundo. Oi, Flávia. Eu convenci todo mundo que lá era o melhor lugar possível. Foi isso que eu fiz. E a gente chegou nessa praia com todas as minhas amigas, o meu carro, obviamente, as compras no meu carro, tudo quem decidiu fui eu, a festa do Ano Novo fui eu, foi tudo eu. A gente tava sentada numa rodinha na praia, assim. E as minhas amigas começaram a falar assim: nossa, Rafa, que praia horrível. Meu Deus, que nada a ver essa sua escolha, pelo amor de Deus. Alguém para essa menina, não deixa mais ela ficar decidindo o que a gente vai fazer. Não deixa. E eu fui ficando tão braba. Aquele pôr do sol, aquele lugar incrível. Eu falei, vão se lascar, meu. Vocês não ajudaram em nada, não escolheram nada. Vocês só mandaram dinheiro e ainda vocês querem vir reclamar? Que isso? Eu fui ficando muito puta. Eu fui ficando muito brava. Até que elas falaram assim, adianta falar alguma coisa pra você? Você vai fazer do jeito que você quer. Eu falei, mas vocês vieram junto por quê, então? O que vocês estão fazendo aqui, então? Porque se eu não quero ir num lugar, eu não vou. Por que vocês vieram? E a conversa meio que desconversou, porque não ia ter como resolver ali, mas ali aquilo me rachou, sabe? Eu comecei a ficar indignada. Vocês não fazem nada e ainda querem reclamar? Corta essa cena. E imagina aquele relacionamento que você faz tudo. Você faz tudo. Você faz e acontece. E a pessoa ainda vai lá e reclama. A pessoa ainda vai lá e dá uma rateada com você. E ainda parece que não tá bom. Você tá de sacanagem. É sobre isso essa live. Essa sensação de que você tá fazendo, você tá dando a sua vida e não tá bom. E nunca tá bom. Então foi ali com as minhas amigas que eu rachei no meio, sabe? Que eu comecei a falar, ué, pera, tem alguma coisa aqui. Vai, Lívia. Tem alguma coisa aqui. E aí que eu comecei a entender que eu não quero mais fazer isso. Eu acho um saco fazer isso. Eu comecei a descobrir que eu achava um saco ficar reunindo todo mundo na minha casa. Porque adivinha pra quem que sobrava a louça depois? Pra quem que sobrava a bagunça depois? Porque se quebrasse algum copo, era o copo da minha casa. Porque se acabassem todos os vinhos e fosse abrir um vinho novo, era um vinho que estava na minha casa. Eu comecei a ver que ficou pesado pro meu lado. Que não tava mais legal. Eu comecei a me ligar, finalmente, que tava em desequilíbrio. Foi isso que eu comecei a entender. E é assim na nossa vida das relações. A gente tá lá se relacionando, a gente tá lá fazendo, até que a gente começa a ficar brava. Fala, ué, eu tô fazendo um monte de coisa aqui e você não vai reconhecer, não? Tá sobrando tudo pra mim? Não tô gostando disso aqui. Entende que vem junto com aquilo que você tá fazendo, quando você tá nesse lugar, vem com uma cobrança também, vem com um peso também. Porque a verdade é que aquela que está fazendo muito, que está fazendo tudo, que está tentando controlar as situações, não é? Mas ela está fazendo. No fundo, o que ela está buscando é, talvez, no meu caso, não se sentir sozinha. Então, o meu jeito de não me sentir sozinha era movimentar um monte de gente para estar sempre perto de mim.
Eu desenvolvi essa habilidade para ter sempre gente perto de mim. Mas mais do que isso, quando a gente vai voltando lá para a infância, quando eu olho lá para meu pai e para minha mãe, lá, naquele lugar, eu aprendi que amor era fazer. Porque desde pequena eu entendi que eu era amada pelo que eu fazia, não por quem eu era. Então eu cresci sendo a boa filha, a que tá sempre organizando as coisas em casa, que tá sempre, sabe, atenta às coisas para facilitar a vida da minha mãe. Porque assim eu entendi que se eu facilitasse a vida dela, ela ia gostar de mim. Porque minha mãe era tão atarefada, a minha mãe vivia tão exausta e trabalhava tanto no banco, que quando ela chegava ela estava cansada. E quando ela fazia aquela cara de cansada, eu achava que aquela cara era comigo, que ela não gostava de mim, porque eu era uma criança, eu não entendia que ela tinha trabalhado e ficado cansada. A partir do momento que ela olhou pra mim, eu entendia que ela não gostava de mim. Ou gostava pouco. Então, para eu poder ter ela um pouquinho mais perto de mim, sabe? Para quando ela chegasse em casa eu visse um sorriso no rosto dela. Para quando ela chegasse em casa eu merecesse um abraço dela, eu tinha que ter feito a tarefa, eu tinha que ter organizado minhas coisas, eu tinha que ter facilitado a vida dela. Ainda que eu fosse uma criança, eu queria facilitar a vida da minha mãe, porque se eu fizesse coisas, eu mereceria amor. E foi lá na infância que eu fui programada. Então é lá na infância que você que faz demais entendeu que você precisa fazer muito para ser amada. Então eu fui pra vida fazendo. Organizando as coisas, organizando os rolês, organizando a vida, entrando na vida dos homens para mudar quem eles são, transformar tudo e todos, porque eu tinha uma força descomunal e eu fui fazer, porque no fundo o que eu queria das pessoas era amor. O que eu queria delas era amor. O que eu queria que elas fizessem era me olhassem com amor, da mesma forma que eu queria que a minha mãe me olhasse com amor quando ela chegava em casa. Foi lá na infância que eu entendi que eu sou amada pelo que eu faço, não por quem eu sou. Batendo aí, não é? E se você tá se identificando, foi lá na infância também que você entendeu que sendo só quem você é, sabe? Ser só quem você é, não é o suficiente. Então, ser você não é bom o suficiente. Então, quer dizer que eu não sou boa o suficiente. Que eu não sou bonita o suficiente. Que eu não sou inteligente o suficiente. Que eu não sou boa o suficiente. Que eu não mereço. Eu só vou merecer se eu fizer. Então, por trás de uma mulher que faz muito, por trás dela tem uma criancinha, que é a criança dela, que acredita que ela não merece. Que acredita que ela é pouco. Que acredita que ela é insuficiente. Que acredita que ela tá sozinha. Porque ela teve que se virar sozinha. Porque se a minha mãe, que era quem eu mais amava, não olhava pra mim e não se importava com o que eu estava sentindo, na verdade, eu é quem estava me importando com os sentimentos de uma pessoa adulta, eu era só uma criança. E eu quem estava cuidando, eu, pequena, é quem estava querendo facilitar a vida da minha mãe, sendo que tudo que eu queria era que ela facilitasse a minha vida. Olha só. Eu queria facilitar a vida de uma pessoa grande, aí eu vou pro mundo das relações, minha filha, e encontro o homem. E ao invés desse homem facilitar a minha vida, que é o que um homem deve fazer na vida de uma mulher, não é? Adivinha? Eu arrumava homem para que eu tivesse que facilitar a vida dele. Vocês não acham que eu ia arrumar uns homens meninos para me relacionar? Era disso que eu vivia. De fazer. De encontrar alguém a qual eu podia resolver. Eu podia ir lá salvar.
Eu podia ir lá. Porque eu era a maioral, não é? Não tinha nada que eu não podia resolver. Mas esse é um desejo infantil de facilitar a vida da minha mãe. E agora que eu cresci e achava que não tava mais com esse problema, ó, coitado, não é? Eu continuo vivendo e fazendo da mesma forma. Esse é o seu modelo. E aí eu continuo fazendo. Se eu tô fazendo um monte, não é nítido que eu vou encontrar um homem que tá precisando tipo de uma mãe? Que tá precisando tipo de alguém que resolva a vida dela? Não parece óbvio que esse homem vai me amar pelo que eu faço e não por quem eu sou? Afinal de contas, esse é o meu padrão? Pra quem tá dentro daquele padrão? Você pode pedir, implorar pra Deus te mandar um homem incrível. Mas se você for uma enorme fazedora, você vai encontrar homens meninos pra se relacionar. Porque um homem não precisa de uma mãe, ele já tem. Um homem não precisa de uma mulher controlando tudo e fazendo 300 coisas, porque um homem assume o lugar dele e ele também quer fazer as coisas, porque esse é o trabalho dele, ele já entendeu. Ele quer uma mulher feminina do lado dele, uma mulher que se ama, que gosta de quem ela é. Só que se você ainda tá naquele giro, não é? O giro de quem ainda entende que é amada pelo que faz e não por quem é, essa mulher tem muito baixa autoestima. Porque ela entendeu, cara, se nem a minha mãe tá cuidando e fazendo um monte de coisas por mim e olhando pra mim, quem sou eu na fila do pão pra me amar tanto, se nem a minha mãe me amou como eu queria? Eu não posso me amar como eu queria. E aí, sabe o que eu faço? Começa a comer, começa a engordar, começa a ficar doente, começa a me sabotar. Toda vez que eu começo a dar certo com alguma coisa, eu vou lá dar um jeito de sabotar. Eu morro de medo de dar os passos que eu gostaria de dar. Morro de medo, fico travada na vida e não faço o que eu gostaria de fazer porque eu não consigo assumir a minha força. Ou seja, a fazedora, aquela que aprendeu que é amada pelo que ela faz, essa mulher tem um desafio enorme. E é convocação. Mulher, se isso aqui tá fazendo sentido pra você, o seu lugar é na academia, tá? Porque é lá que nós estamos descongelando, desfazendo, desmontando as fazedoras. Como dói a mãe não gostar da gente ou dar atenção. Dói, a criança tá lá doída. E aí você tem lá 20, 30, 40, 50, 60 anos movida por aquela dor. Enquanto você não ajustar, não curar, não limpar, não redesenhar a sua história, você vai ser movida por dor. E quando nos movemos por dor, encontramos dor, encontramos guerra, tiro, porrada e bomba na nossa vida. Quando a gente se movimenta por amor, as coisas mudam. E esse é o convite na academia. Desfazer a dor. Desfazer a dor. Porque se eu precisei fazer, e a minha mãe não olhou pra mim, era eu que tava olhando pra ela, na minha cabeça de criança, eu entendi que ela me deu pouco, não é? Que ela me deu uma migalhinha. Se ela tivesse me dado muito, eu teria entendido que ela me amava muito, logo eu poderia me amar também e teria uma boa autoestima. Mas se eu entendi que ela me amou pouco, que ela me deu pouco, migalhinha, tá vendo que a gente tá falando de escassez? Escassez de amor, que no futuro vai virar escassez de dinheiro. Estão me entendendo aqui? O pouquinho que eu recebi lá foi o que eu entendi que a vida me daria. Então você, minha senhora, que é a fazedora, eu, até um tempo atrás, era acostumada com pouco. Com pouco. Se eu conhecesse um cara que quisesse muito, fazer muito por mim, adivinha? Eu não gostava dele. Eu gostava era dos homens difíceis, das coisas difíceis. Porque daí sim eu tava provando o meu valor.
Ô menininha que tava segurando, que tinha que ser sempre do modo mais difícil, sempre no perrengue, acostumada com pouco. Se eu tô acostumada com pouco, ou seja, prestem atenção aqui, se eu recebi pouco, como é que agora do mundo eu vou receber muito? Eu acostumei a receber pouco. Então é natural. Já é natural também que eu faço muito e recebo pouco. Então eu dou demais, ó a lei da natureza, dar e receber. Eu dou demais e recebo de menos, migalhinha. A fazedora, ó, eu dou, faço e migalhinha no final. Então quando eu cresço, eu vou pro mundo das relações, dando, fazendo e migalhinha. Eu cresço também sendo uma mulher proativa, sabe, resolvedora, que toda empresa precisa de uma pessoa dessa lá, porque, meu Deus, ela veste a camisa, ela faz mesmo. E ainda recebe migalhinha no final e nem reclama. Se chamar ela para trabalhar no domingo de graça, ela vem. Se tiver que pedir para alguém fazer hora extra, eu vou pedir para a senhora migalhinha lá que ela fica e nem reclama. Que ela fica até 2 horas depois do expediente falando que ela tá no happy hour aqui e ela não vai viver a vida dela. E não pago por isso. A Pauliane, sou eu, gente, mas enxerguei isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, quinta lei da natureza, dar e receber. Se eu aprendi que tenho que dar demais e recebo migalhinha, recebo de menos. Ó o Ângelo, eu na vida. Angel, não sei. O prazer é alguém falar, nossa, ela é tão boa. É o sonho que alguém valide você. Dá um docinho que ela fica feliz. Ó um docinho, né? Com uma balinha velha, ruim, sabe? Nossa, que legal, amiga. Nossa, a gente vai viver disso mesmo? Sério? A gente vai viver de um confetinho mesmo? Sério? Ah lá, o prazer é ela falar, ela mudou o fulano. Eu também sentia muito prazer nisso. Ó, confetinho. Enquanto a gente tava lá se lascando. Ó, confetinho, nossa, você mudou super ele. Tá lá, casada com outra já, né, minha filha? Já foi, né? Melhorou e foi embora, né? A lei da natureza é dar e receber. Se eu dou 5, eu habilito 5 para receber. Mas se eu sou uma fazedora, eu dou 8. E eu esperava receber muito também. Se eu dou um monte, nossa, o mínimo que eu exijo é reciprocidade. Mas a conta não é 16, a conta é 10. Se você dá demais, você naturalmente vai receber de menos, tá vendo? Dá demais, recebe de menos. Ai, mas o mundo não é recíproco. Então, vamos reformular? Não é que o mundo não é recíproco, é que você, fazedora, veio de casa com essa programação, tá ferida, machucada, precisando curar, olhar pra tudo isso, que é o que a gente tá fazendo na academia. É você que precisa equilibrar a troca. É você que precisa sair de casa dominando dar e receber. É você que tem que fazer sua lição de casa e resgatar sua autoestima. É você que tem que se colocar nesse lugar e saber o quanto que você vale. Saber o que você merece e simplesmente afastar aquilo que você não merece. E que não dá, não faz mais sentido na sua vida. Porque não é o mundo. Agora você vai esperar o mundo falar pra você como é que você deve ser tratada? Você vai esperar que alguém limite o quanto de dinheiro que você vai ganhar? É você mesmo que vai ficar esperando, dependendo de migalhinha? Essa espera se chama dependência emocional. Que é quando você depende dos outros para depois você ver como é que você vai ficar. Aí, ó que louco. A bicha vai lá,
faz um universo de coisa, faz. E aí fica ali tensa, esperando, né, a migalhinha. Aí a migalhinha não vem. Ou vem e é sempre insatisfatório, né? Porque é migalhinha. Você fez tudo isso e a pessoa vem e faz assim. Você fala, cara, isso aqui é injusto. Ai, pelo amor de Deus. Esse é aquele tipo de relação que você tem que pedir, pelo amor de Deus, pro cara postar você na rede social. Esse é o tipo de relação que você tem que pedir, pelo amor de Deus, pra pessoa ser carinhosa e te respeitar. Esse é o tipo de relação que vão chamar aí de narciso. Uma mulher que chega, faz muito, outro que parece que usa essa mulher, e a hora que ela não tem mais utilidade, ele simplesmente vai embora. As escolhas são feitas por nós mesmos. Isso mesmo, Pauliane. Nós buscamos sem saber exatamente. Só depois de começar a se conhecer que vemos que nós mesmas somos as buscadoras de tudo. E aí, esse é o único lugar, Pauliane, que a gente cresce. Que agora a gente pega as rédeas da nossa vida e fala, pera, que se eu posso resolver isso aqui, se eu não resolver, a responsabilidade é minha. Então, a responsabilidade é minha agora num todo. Eu não tenho culpa do que aconteceu comigo na infância, mas o que eu faço a partir de agora é totalmente responsabilidade minha. Porque o que a gente vai ver é a gente xingando os outros, né? Essa é a coisa mais fácil que tem. Você que tá aqui assistindo essa live, você tá de parabéns. Você é corajosa demais de estar aqui assistindo isso com essa verdade toda. Você fugiu disso sem saber a vida inteira. Porque sempre foi mais fácil botar a culpa em alguém. O mundo não é recíproco. O fulano não é bom. Ah, ele foi filha da puta comigo. Tudo é mais fácil. É muito mais difícil quando a gente entende que é com a gente. Nossa, o que tem em mim? Não é 100% comigo, tá? Não é tudo culpa minha, digamos assim. Mas 50% de responsabilidade é. É preciso muita coragem para buscar autoconhecimento. Gente, muita. É por isso que não é todo mundo que tá pronto para essa conversa, sabe? Sem isso, vamos continuar do mesmo jeito, só reclamando. Sabe aquelas pessoas que passam a vida só reclamando, só falando mal dos outros? Só lá. As vítimas, não é? São pessoas muito machucadas, que ainda vivem a vida como crianças e que elas ainda não dão conta de pegar a vida com a mão e falar, pera, eu vou arrumar isso aqui. Eu vou resolver essa bagunça aqui que tá a minha vida. Porque romper padrões, dizer basta para situações na sua vida, vai exigir que você sinta. E muitas vezes aquilo que você vai sentir não é a coisa mais gostosinha do mundo, sabe? Sentir o quanto você se sentiu sozinha na infância vai doer. Sentir o quanto você não se sentiu amada e acolhida na infância vai doer. Vai pegar lá no fundo do seu coração. Tem que ter muita coragem. E não é uma coragem física, não. É uma coragem emocional. Vou chamar até espiritual. A maior verdade do mundo e a maior verdade daquilo que a gente precisa romper é ter coragem de sentir. Porque a gente não sabe o que acontece quando a gente vai sentir, não é? A gente evitou sentir a vida inteira. Sentir de verdade as coisas. Então, o que eu quero dizer com essa live aqui hoje? Que se você vive um relacionamento desequilibrado na troca, onde você dá mais do que recebe, você é a responsável por equilibrar essa troca. Se você veio desequilibrada de casa, é a senhora que tem que resolver o seu desequilíbrio para então equilibrar nas relações. Seja relações amorosas ou de trabalho, ou de amizade.
E essa é a hora, presta atenção aqui. Essa é a hora que você acaba descobrindo que as pessoas, muitas vezes, gostavam daquilo que você fazia por elas, gostavam da sua utilidade. E a hora que você para de ser útil na vida das pessoas, não é? Elas nem te ligam para te chamar para o aniversário delas, aquilo que você fazia horrores antes a pessoa não faz. E aí você começa a ficar chocada porque, tipo, putz. E aí no começo você fica com raiva dessa pessoa, enfia a culpa nela, quando na verdade ela tá te trazendo uma das maiores lições da sua vida. Você não é uma fazedora. Você não nasceu para ser uma fazedora. De verdade, você não tem que provar nada. É você que foi criada para achar que deve. E o que você estava fazendo antes era vivendo, parecia que era uma prova contínua, todo dia era uma prova. Todo dia acelerada, todo dia correndo contra o relógio, todo dia ansiosa, todo dia prestando atenção em tudo, todo dia pensando em tudo. A gente só é boa quando tem utilidade das pessoas. Quando já não temos utilidade, não servimos mais. Isso é uma realidade. Mas aí o que a gente pensa? Que a culpa é da outra pessoa, né? Ela só gostava da minha utilidade. E essa live tá te convidando a pensar o seguinte: eu é que me coloquei nessa situação de utilidade, porque eu sou uma fazedora. Eu é que agora preciso sair desse lugar de utilidade. E a hora que eu paro de fazer as coisas tantas pelos outros para querer amor dessas pessoas, para querer migalhinha, eu saio desse lugar e acabo descobrindo verdades por aí que são doídas, sim. São muito doídas. Mas é a hora que você consegue se libertar também disso. Porque você estava refém de uma situação onde você tinha que provar o tempo todo. E ainda vai lá e se culpa porque não deu 100%, não é? E esse é o maior sinal que você está evoluindo, se alguém está saindo da sua vida, porque você não tem mais utilidade. Se alguém está falando para você que você mudou, que agora você está diferente, o que aconteceu com você? Ótimo, ótimo. Parou de fazer tanto. Parou de se desdobrar por gente que só queria da sua utilidade. Esse é o seu trabalho, não dela. Se você quer vir aqui e fazer um monte de coisa aqui, beleza, mas eu não... Né? Exemplo, eu pago a minha diarista pra ficar 4 horas na minha casa. Se ela quer ficar 6, beleza, mas eu vou pagar 4, porque o combinado era 4. Vocês me entendem? Diferente se eu pedir pra ela ficar 6 horas, ficar 8 horas. Mas se ela resolver ficar, depois ela quer vir me cobrar... eu fiquei 2 horas a mais. Não, mas eu não pedi pra você ficar 2 horas a mais. Você ficou porque você quis. Eu, inclusive, falei pra você ir embora. Você aqui não quis ir. Que ia terminar tal coisa. Isso não aconteceu na minha casa, mas... Vocês entendem que é a mesma coisa nas relações? E às vezes a pessoa fala assim... Mas eu não te pedi nada. Não pedi pra você fazer isso por mim. Você fez porque você quis. Alguém aqui já ouviu isso? Eu não pedi isso pra você. E sabe qual é a real? Não pediu mesmo. Foi você que foi lá e fez. Foi você que se antecipou ao problema, anteviu o problema e já foi lá resolver, igual você fazia quando era criança, pra ó, migalhinha. Tá vendo que a gente roda e cai no mesmo lugar? Roda e cai no mesmo lugar? E o quanto essa história, né? Então, por que eu faço tanto e mesmo assim a pessoa vai embora? Justamente porque você faz demais. E aí aqui, de 0 a 10, não é? Se você vem até aqui, olha como essa pessoa fica sufocada aqui nesse cantinho. É insuportável. Ela quer uma pessoa que dê trabalho pra ela. Especialmente pra um homem. Eu não quero uma resolvedora aqui, uma mãezona, uma chatolina na minha cabeça, me falando 300 coisas ao mesmo tempo. Eu quero alguém de boa. Aí ele vai lá e começa a namorar, ele te larga, que você que ajudou tudo ele loucamente,
na pobreza, ajudou. E agora ele tá lá com outra que não faz nada e ele tá lá bancando ela. Porque essa é a mulher que faz ele se sentir homem. Você fazia ele se sentir um menino, um inútil, porque você fazia tudo. Bem doído, eu sei. Mas essa live aqui vai mudar a história da sua vida. Porque depois que você vê, não tem como desver. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que é fácil enxergar tudo isso e que é fácil sustentar e suportar como é esse processo de ver as pessoas, tipo, não fazendo. A hora que você para de fazer por elas, você vê que elas gostavam de você só pelo que você fazia. Isso dói. Mas isso tá remontando uma história infantil que é você se doendo frente à sua mãe. O convite para você vir para academia emocional é que você olhe lá para sua mãe, faça as pazes com ela lá, para que qualquer outra pessoa que falar qualquer outra coisa, beleza, já tá tudo certo dentro de você. E esse é o convite na academia, que a gente tá estudando o ano inteiro para passar por 5 pilares da sua vida. Dentro da academia emocional, imagina assim uma academia, que você vai lá, academia convencional. Aqui dentro é uma academia onde você vai estudar, treinar a sua mente, a sua alma e o seu espírito. E a gente vai passar por 5 pilares para resgatar a sua autoestima. Que vocês estão vendo, né? Olha a questão de baixa autoestima aqui, de desequilíbrio nessa troca. E quando a gente está falando de resgatar a autoestima, a gente está falando de reconexão com quem somos. E quando nos reconectamos com quem somos, nos reconectamos com Deus. Esse Deus que você acredita. Não tem como a gente viver processo de autoconhecimento sem olhar para Deus. Não tem como. E aí a gente chega num terceiro pilar, que é o poder sexual. A gente tem que resgatar essa mulher magnética que tem aí. Essa força, essa potência toda que tem aí. Olhar para os sintomas físicos, olhar para aquilo que você deixou de olhar, que é o seu corpo, a sua vida inteira. Para daí, então, a gente chegar no quarto pilar, que é relacionamento amoroso, para você entender a comunicação feminina, como você vai sair dessa postura de mãe, desse homem, como atrair um homem e não um menino. Para daí chegar no quinto pilar, que é profissão e dinheiro. Porque basicamente vocês entenderam aqui que tudo está interconectado. Então o que a gente vai fazer na academia emocional? Reestruturar a sua vida de dentro para fora. E essas lives de quarta servem para você despertar, para você tomar coragem. E que se você quiser saber mais, é só escrever academia aqui nos comentários que vai chegar um link no direct para você. A vida pode ser muito mais gostosa, mas é você que precisa tomar essa decisão. Esse é o passo que só você pode dar. Não tem o que eu possa fazer por você. Ir lá e resolver por você. Não dá. Tem uma parte da sua vida que é só você que pode. Então, pra gente ir finalizando essa live aqui... Pra gente finalizando aqui, é hora de você tomar uma decisão interna, que só você pode decidir. Que é decidir transformar, que é decidir encarar, que é decidir olhar. E tem um lugar muito bonito pra você. Tem um jardim te esperando, sabe? Talvez você não tenha vindo da família que você gostaria. Mas você pode ir em direção à família que você deseja, encontrar pessoas que querem o mesmo que você, que te guiam para aquele lugar que um dia você não teve. Paty, tô na academia, galera, minha mente está fervendo. Abriu-se o mundo. E é só o começo. Faz 3 semanas que a gente começou. 3 semanas. Vocês entendem o que vai acontecer em um ano? Nós vamos explodir, nós vamos refazer, nós vamos remontar. Porque se tem uma coisa que mulher fazedora sabe, cá entre nós a gente sabe bem, minha filha, a gente dá conta do rolê, sabe?
A gente dá conta. Eu sei que você dá conta. Você dá conta há tanto tempo. Será que agora, justo agora, você não vai dar conta do jeito certo? Minha filha, tem saúde para dar e vender aí. É sobre você despertar e topar. E falar, cara, eu vou. Eu nem sei como é que faz, mas eu vou. Porque a gente realmente não sabe. E é por isso que a gente precisa de alguém que sabe. E eu tô aqui exatamente por isso. Porque esse caminho que vocês vão percorrer agora, eu já percorri. Eu sei exatamente. Não tem atalho. Podia te vender um atalho aqui. Não vou te vender um atalho, porque não é real. Vou te mostrar o caminho mais fácil e leve possível. Que nós vamos fazer isso aqui, ainda assim, ó, desse jeitão, sabe? Nós vamos fazer assim, ouvindo música, nós vamos fazer desafios, nós vamos conversar de mulher para mulher. É tudo que tá rolando na academia. Tem plano mensal e o plano anual. O preço vai mudar. Está tudo sendo repaginado para ficar ainda mais potente, porque tudo isso aqui é muito novo. Acabou de chegar. Você vai pegar tudo, ó, fresquinho. Então, academia, entra lá, escolhe o seu plano e venha. Tem bônus, desafios. E prepara o corpinho. Dai, academia. Vai chegar um link no seu direct, vai entrar lá uma página de vendas, você olha lá e escolhe qual é o seu plano. No plano mensal, você não tem acesso a todos os cursos que já estão lá disponíveis e gravados. Mas no plano anual, e vou falar o preço pra vocês, R$57 por mês. Gente, não sei o que eu tava na minha cabeça quando eu fiz isso, sério. Vai mudar, já tô avisando. Já tô avisando faz uns dias pra dar tempo de todo mundo ficar sabendo. R$57 por mês não é nem uma pizza, tá, minha filha? Então você vai lá, você escolhe o seu plano, que é o anual, que tem um monte de curso incrivelmente foda. E você nada nessa água aqui, que é água limpa. Que quem tá aqui é pioneira, que quem tá aqui vivendo a parte sabe. Nossa, tá tendo uma exclusividade extraordinária. Eu uso muito uma frase e eu espero que você, logo menos, seja verdade não só na sua cabeça, mas no seu coração. A vida muda. Confia. A vida muda muito. Só eu sei o duplo twist carpado que minha vida... Não sei quantos duplo twist minha vida já deu. Graças a Deus. E tô cada vez mais liberta, tô cada vez mais feliz, tô cada vez mais bonita. Minha relação tá cada vez melhor, meu dinheiro aumenta, o meu interesse sobre a vida melhora, a qualidade das pessoas que vivem perto de mim melhora e eu sei que é isso que você quer. E essa é a proposta. Só que antes de acessar tudo isso, faz o dever de casa. Toma uma decisão interna. Seja corajosa. Academia Emocional vai ser a maior academia de mulheres e de transformação mental, emocional e espiritual do mundo. E esse é só o começo. Sabe por quê? Porque a vida muda. Confia. E quem tá aqui são as pioneiras. Então você quer ter acesso, minha filha? Você quer ter transformação? Você quer isso aqui de verdade? Agora é a hora. Então eu vejo vocês na academia. Para aquelas que decidiram, toda quarta temos live. E para quem tá dentro da academia, a gente tem aulas secretas surreais. Que segunda-feira agora teve, foi assim... divina. Não tem outra palavra, foi divina. Deus estava lá, o Espírito Santo estava lá naquela aula. Isso aqui tem alma, tem verdade, isso aqui é a minha história, é a minha vida. Academia Emocional é a história sendo contada, só que agora de um novo jeito. Então eu vejo vocês, incrível, incrível. Eu vejo vocês na academia. Tomem a decisão de vocês. Qualquer coisa, manda mensagem aqui no direct. Rafa, quero falar. Manda.
Manda que eu vou falar com você. Tá bom? Recebo com todo amor, Pauliane. Foi divina, né, Paty? O Espírito Santo estava lá. E a gente nem começou a falar de reconexão com Deus. Se você não tá lá, você tá perdendo. E chegou a hora de você parar de perder. Mas isso também é uma escolha. Isso também é uma decisão interna. E nada, nem ninguém pode fazer algo por você se você não quiser. Oportunidade tá aqui. Beijo!